Na unidade anterior, nós nos aprofundamos na história de Jesus de Nazaré e nas primeiras comunidades cristãs que deram prosseguimento à sua missão. Nesta unidade 2, nós trataremos do tema do cristianismo antigo. O que é o cristianismo antigo? Na verdade, o cristianismo antigo é datado a partir de dois acontecimentos históricos, que são o incêndio de Roma por Nero e a atribuição desse incêndio aos cristãos e a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. Estes dois acontecimentos históricos causaram uma profunda mudança no cristianismo primitivo e deram nascimento ao que nós denominamos de cristianismo antigo. A partir desses dois acontecimentos, os cristãos serão deslocados da sua matriz inicial, que era o judaísmo, pois Jesus já era judeu, os seus primeiros seguidores eram judeus, a sua primeira comunidade em Jerusalém era toda composta por judeus. Então, esses dois acontecimentos vão, de certa forma, deslocar o cristianismo de sua matriz judaica em direção a uma segunda matriz, que seria a matriz pagã ou a matriz gentílica. Eu disse que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. O judaísmo era a base do cristianismo nascente. A gente tem que lembrar que o judaísmo era monoteísta, ou seja, ele cria num único Deus. E o cristianismo antigo vai lidar nesse ambiente judaico com essa tensão em tentar definir quem era Jesus de Nazaré. Se existe um único Deus, quem era Jesus de Nazaré? Um homem? O Messias? Um segundo Deus? O próprio Deus? Esse é um tema que a gente vai debater nessa segunda parte. Quando ele deixa essa matriz judaica e caminha para o mundo pagão, o cristianismo antigo vai lidar com outra complexidade, que é o paganismo. Diferentemente do judaísmo, que era monoteísta, o paganismo era politeísta, ou seja, o paganismo gostava de muitos deuses. Quanto mais deuses, melhor. Enquanto o judaísmo lutava pela ideia de um único Deus, o paganismo adorava muitos deuses. E a fé cristã vai lidar com outro ambiente, que é o ambiente pagão. Vai ser um período tenso para a fé cristã, de adaptar sua mensagem para um outro mundo, para um outro público, para outras pessoas. Ao mesmo tempo que é tenso, é desafiador, pois o cristianismo tem necessidade de se repensar, de se reatualizar. Finalmente, o cristianismo tem que lidar com um movimento interno a ele mesmo, que é chamado de gnosticismo. Gnose é um termo que significa conhecer. Quem eram esses gnósticos? Que movimento é esse, o gnosticismo? É um movimento que nasce dentro das comunidades cristãs, portanto, os seus seguidores eram cristãos e frequentavam o mesmo espaço de culto, as mesmas festas, a mesma alimentação comum, as mesmas orações, mas eles tinham um conceito diferente do mundo, do homem e de Jesus. Em relação ao mundo, eles criam que o mundo era mau, criado por um Deus mau. Em relação ao corpo, eles criam que um Deus mau havia criado um corpo também mau e que o importante era o espírito,
ou a alma. Finalmente, os gnósticos tinham uma interpretação completamente nova sobre Jesus. Eles não criam na encarnação, eles não criam na morte, eles não criam na ressurreição, pois eles pensavam, como que um Deus bom pode se tornar gente? Como que um Deus bom pode se tornar pessoa? Então, Jesus era uma espécie de fantasma, um teatro que parecia que era gente, mas na verdade era simplesmente um fantasma. Esse vai ser um dos grandes desafios que o cristianismo vai enfrentar nos seus primeiros 200 anos. O desafio representado pelos gnósticos. E a igreja de então, as diversas comunidades de então, vão tentar responder a esse grande desafio através de 3 ações, que são o credo apostólico, o cânon do Novo Testamento e o episcopado monárquico. Não se preocupe com esses termos tão complexos, na verdade eles vão ser detalhados. Por exemplo, o episcopado monárquico são os sucessores dos apóstolos, são os pastores, bispos que coordenaram as igrejas, as diversas comunidades cristãs após o falecimento dos primeiros seguidores de Jesus. Esses primeiros seguidores de Jesus, esses líderes, vão ser os defensores de uma fé cristã histórica, do Cristo histórico. O segundo movimento que as igrejas cristãs da época vão utilizar para lidar com os cristãos gnósticos é o credo apostólico, que infelizmente nós cristãos evangélicos temos certa dificuldade com ele, mas a gente vai aprofundar e perceber como que ele revela quem Jesus é, o Jesus humano, o Jesus histórico. Finalmente, nós vamos tratar do surgimento das Escrituras do Novo Testamento. Como se formou o Novo Testamento? O Novo Testamento não desceu do céu, pronto, e as pessoas simplesmente pegaram ele. Não, ele foi fruto de uma composição, ele foi fruto de uma reunião de diversos textos escritos em cidades diferentes, por pessoas diferentes, em momentos da história diferentes. Então, por que as comunidades cristãs optaram por selecionar determinados livros e excluir outros? Então, a gente vai estudar um pouquinho esse processo de formação do Novo Testamento. Obrigado e até a próxima unidade.